Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Lucas. Hoje é sábado, glória a Deus. Aleluia! O livro de Lucas, eu vou dar até uma olhada aqui, quantos capítulos tem? Mas ele é bem grandinho. Só um pouquinho, achei. Ele tem, 24 capítulos. Hoje nós vamos ler o capítulo 9. Vamos lá, vamos começar? Lucas, capítulo 9. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não receberem, sacuda a poeira dos teus pés. E quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram, foram pelo povoado, pregando o evangelho, fazendo curas por todas as partes. Herodes, o tetrarca, ouviu falar tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado voltando à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é destes quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então eles os tornou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu, falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disse: manda embora essa multidão, para que eles possam ir para os campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos no lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, todos se assentaram. E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobravam. A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro ainda que és um do profeta passado que ressuscitou. E vocês, quem é que dizem? Perguntou. Quem que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus as advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes, os sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser, acompanhe-me, negue si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este será salvo. Pois do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns deles, que aqui se achavam de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A transfiguração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago
e subiu no monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto transformou e as suas roupas ficaram alvas resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram glorioso o esplendor e falava sobre a partida de Jesus que estavam para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono e acordando subitamente viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui? Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia do que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo e entraram na nuvem. Ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho escolhido, ouçam-no. Tendo ouvido a voz de Jesus, ficou só. Os discípulos guardavam isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. A cura de um menino endemoniado. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dê atenção ao meu filho, pois ele é o único que eu tenho. Um espírito domina e de repente ele grita, lança-se em convulsões e faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Tragam-me aqui esse menino. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou na terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhe dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendesse. E tinha receio de perguntar-lhes a respeito dessa palavra: Quem será o maior? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. Então disse: Quem recebe essa criança em meu nome está recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que dentre vós for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procurando impedi-lo, porque não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. A oposição samaritana. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram em um povoado samaritano para que lhe fizesse preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque notava-se que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu e disse: Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Quão difícil é seguir Jesus! Quando andavam pelo caminho, um homem disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E o outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá proclamar o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus disse: Ninguém que põe a mão no arado olha para trás e é apto para entrar no reino dos céus. Esse texto ele é cheio de ensinamentos que a gente precisa aprender.
O texto de Lucas, capítulo 9, ele começa falando sobre pregar o evangelho. E ele fala, olha, eu quero enviar vocês, vocês vão, cura, salva, liberta, faz o que tem que ser feito, mas presta atenção, se quem não receber vocês, sacode a poeira do seu pé e sai. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque às vezes a gente quer enfiar o evangelho na cabeça de quem não quer ouvir. É engraçado que as pessoas acham que eu vou simplesmente ficar pagando sapo, brigando, impondo, explicando que aquilo ali, que o comportamento de determinada pessoa está errado. Gente, eu não abro minha boca. Eu vivo, entende? O evangelho, ele é algo para você viver. Você não tem que ficar apontando o erro de outra pessoa. Você está errada nisso, você está errado daquilo, você está errado daquilo ali. Porque a pessoa sabe. Quando a pessoa te vê, ela vê a glória de Deus. Ela fala, meu Deus, eu tenho um padrão a seguir, e o padrão a seguir é daquele ali, daquela ali, da Poliana, de você. O problema é que as pessoas que conhecem a verdade, se dizem conhecer a verdade, elas querem impor o evangelho. Isso não faz sentido. O evangelho, ele não é imposto. Jesus disse aqui, ó, vocês pregam. Quem te receber, cura, salva, liberta, profetiza, vai, só vai. Mas quem não quer te receber, ó, lava suas mãos, limpa seus pés e vai embora. Não diga uma palavra. Não lance pérolas aos porcos. A pessoa não quer te ouvir. Por que você vai gastar saliva? Meu Deus, quanta sabedoria. Eu custei a entender isso, sabia? Se você não quer viver o evangelho, se você quer viver do seu jeito, vive. Existe o evangelho, existe viver do seu jeito, você escolhe. Tem muita gente que acha que vive o evangelho, mas nunca cedeu uma vontade em prol do reino de Deus. Tem gente que se levantar e fala assim, eu sou o mais cristão dos cristãos. Mas cadê a segunda parte? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Onde está o amor aos povos? Quem foi a última pessoa que você ajudou? Quem ajuda, ajuda. Ontem eu estava no semáforo com a Isabela, minha irmã. Tinha uma moça vendendo pipoca. Uma moça bem jovenzinha. Eu achei estranho, porque eu fiquei com medo dela estar alugando o neném. Um neném todo empacotadinho, assim. Lindo, mas lindo mesmo. E ele estava empacotado, ela estava vendendo aquelas pipocas. Aí eu falei assim, Isabela, me dá dinheiro aí, pra gente dar para aquela moça. Aí ela me deu, que eu não tinha dinheiro. Ela me deu dinheiro e eu dei pra moça. Aí daqui a pouquinho veio um rapaz vendendo banana. Aí eu falei, vamos comprar essa banana? Porque eu não tenho banana lá em casa, acabou. Aí eu falei, moço, passa Pix, que eu não tenho dinheiro. Aí ele, passa, moça. Aí ele me deu o Pix, me deu as bananas e eu passei. E eu vi, eles estavam conversando juntos. E aí ele falou assim pra ela, ai, graças a Deus, aquela moça ali comprou as bananas. Aí ela falou, ai, graças a Deus, ela também me deu dinheiro. Então, quando eu fui, eu pensei, meu Deus, eu ajudei, foi um casal. Não, eu também fui ajudada, que eu precisava de banana. Eu não precisei de ir no mercado. Nossa, você comprou no semáforo? Comprei. Eu tava precisando de banana. O rapaz estava vendendo a banana, eu não comprei pipoca não. Até parece que eu ia comprar pipoca. Peguei o dinheiro da pipoca, dei pra menina e falei, vende pra outra. Não quero não. Mas aí ele falou assim, graças a Deus, ela comprou. A gente já tem dinheiro pra voltar pra casa. E a gente fica pensando tão pouquinho, né? Tão uma contribuição tão simples. Às vezes a gente olha a pessoa e fala assim, ah, por que a pessoa tá ali com aquela criança? Às vezes ela precisa. Às vezes ela precisava daquilo ali. A menina me olhou assim, moça, você não vai querer a pipoca? Eu falei, não, moça, isso aqui é pra você e pro seu bebê. Eu não devolvi pra Isabela, não. Ela ficou com a parte da mulher, eu fiquei com a parte do homem lá do dinheiro. Então, assim,
E nenhuma cobrou da outra, porque a gente sabia que eles precisavam e acabou. Quando você olha para a pessoa, existem várias formas de demonstrar o evangelho, sabia? Ali eu falei, moça, Deus te abençoe, Deus abençoe suas vendas, Deus abençoe seu fruto, o fruto do seu trabalho, o seu filho. Ela, moça, amém. Então assim, qual era a forma que você tem de alcançar o coração das pessoas? Você sabia que a maior forma de você apresentar o evangelho para alguém é servindo essa pessoa? Ou você quer só dar uma pedrada na cabeça dela? Deixa eu dar uma pedrada na cabeça dela, deixa eu dar uma pedrada. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Ali ela quis me ouvir. Eu contribuí tão pouquinho com ela e ela quis me ouvir. Depois eu peguei a banana, eu falei, moço, Deus te abençoe seu trabalho, que você consiga vender todas as suas bananas para você ir logo para casa descansar, porque tá chovendo e tá muito frio. Ele, tá chovendo mesmo. Aí depois eu dei o papelzinho do Pix para ele, eu falei, dá para outro que eu já consegui transferir para você. Ele, obrigada. Então assim, como que você apresenta o evangelho para as pessoas? Como que você fala do amor de Deus? Como? Só impondo? O evangelho é sobre servir, sabia? Aí eu quero trazer para o ambiente doméstico. O banheiro tá dando lodo. Mas você não pode lavar, porque foi outro que sujou. Gente. A pia, ninguém chega nem na porta da sua casa. Tá tão fedorenta que ninguém chega nem na porta da sua casa. Mas você não pode lavar, porque foi o outro que sujou. O chão, o chão tem que andar de salto alto. Porque se andar de havaiana já não cobre a sujeira do chão. Mas você não pode limpar. Foi o outro que sujou. E assim você vai seguindo sua vida. Como que você apresenta o evangelho para as pessoas? Como que as pessoas conhecem o evangelho? Como que as pessoas de dentro da sua casa conhecem o evangelho? Como? O evangelho é sobre servir, gente. O evangelho é sobre poder, mas o evangelho é sobre servir. Nesse mesmo texto, Jesus fala, quando ele pega o menino, ele fala, o reino de Deus é como essa criança. Quem não receber ela não me recebe. E quem me receber não recebe quem me enviou. O que uma criança requer? Cuidado, atenção, carinho, constância, amor, entrega, atenção. O que vocês acharam que era o reino de Deus? O reino de Deus é sobre amar e servir. Amar e servir. Ontem a Isabela estava me contando uma história muito fofa. Ela vira de noite pro Felipe e fala, Felipe tem 3 anos. Felipe, você se sentiu amado por mim? Aí ele fala, me senti. Quando você se sentiu amado? Aí ela disse que tinha algumas noites que ele falava que era quando eles brincavam de massinha, que ela disse que ela brinca muito de massinha com ele de manhã. Aí quando foi anteontem, ele tava caçando um mau pé de briga com a outra irmã dele, com a Ana Clara, dentro do carro, e ela tá muito rouca, ela tá extremamente sem voz. E aí ela falou, Felipe, para com isso, a mamãe está muito chateada com você. Você não pode ficar brigando com a sua irmã no carro, para de provocar a Ana Clara. Eu tô ficando nervosa porque a Ana Clara está ficando nervosa porque você está provocando ela. Para agora. E ele é muito sentido, vocês não fazem ideia. Ele é muito sentido, ele chora. Mas ele chora numa facilidade que é impressionante. E aí, ela disse que nessa noite, na noite passada, sem ser essa outra, aí ela disse que quando ele chegou, tava muito triste. E ele toda hora, eu estou muito triste. Ela, o que foi? Você gritou comigo, Felipe? Eu não gritei com você. A mamãe está rouca, a mamãe está com a voz mais grossa. Eu só fiquei brava, mas eu não gritei com você. Você gritou comigo. Felipe, eu não gritei com você. Aí ele brincou, ficou pra lá, ficou pra cá. E na hora de dormir, ela fez a pergunta. Felipe, você se sentiu amado por mim? Aí ele, não. Felipe, por que você não se sentiu amado? Você gritou comigo. Aí ela virou e falou assim, não, eu não posso deixar o menino dormir desse jeito, né? Aí ela virou pro Felipe e falou assim, Felipe,
o que eu posso fazer para você se sentir amado por mim agora? Aí ele, então vamos brincar de massinha? Ela disse, meu Deus, estava tudo desligado. Hora do menino dormir, ela, então vamos brincar de massinha. Aí ela pegou umas massinhas, ela disse que brincou assim pouquíssimos minutos e se divertiu a ela. Você viu que a mamãe tá com a voz muito grossa, que a mamãe tá muito rouca, que a mamãe está completamente sem voz. Aí ele viu, mamãe, olha só, viu que a mamãe não brigou com você, não gritou com você? Você viu que a mamãe estava conversando com você porque você estava fazendo coisas muito feias no carro? Ah, mãe, me desculpa, essa foi a conversa durante a massinha. Mas você viu que divertido, a gente brincando de massinha, aí depois que eles brincaram um pouquinho de massinha, aí ela, boa noite, filho. Mamãe, eu tô me sentindo muito amado por você. Ela, ai, Poliana, ele dormiu numa alegria, numa felicidade, sabe? Eu não deixei meu filho dormir com aquela dor, achando que eu tava gritando com ele, sendo que eu tava sem voz. Sabe quando você tá com a voz extremamente rouca e você vai dar uma bronca em menino que tá dando escândalo em carro? Daquele jeito. Aí ela virou pra ele e falou assim, meu filho, então agora vai dormir, Deus te abençoe, mamãe te ama, você é muito amado. E ele foi dormir todo feliz. Quando chegou ontem de manhã, mamãe, vamos brincar de massinha? Vamos, meu filho. Então, o reino de Deus é sobre isso. É exato isso que ela fez. O que ela fez? Ah, menino, vai dormir, vai, vira pra lá. Você se sentiu amado? Não. Por quê? Porque você... Eu não gritei com você. Você viu que eu fiz isso por você? Você viu que eu fiz aquilo? Você viu que eu fiz aquilo outro? Não é assim que as mães fazem? Você viu? Você viu isso? Você viu? Como não? Ou nem pergunta, né? Ou nem faz a pergunta de ouro antes de dormir. Mas ela faz. E ali naquela noite ela teve a oportunidade de dormir uns minutos mais tarde para não deixar o filho dela se sentir triste. Muitas mães me mandam mensagem. Poliana, meu filho não dorme a noite inteira. Poliana, meu filho tem pavor noturno. Poliana, meu filho chora à noite. O menino tem 3 anos, gente. Ele dorme a noite inteira. Ele dorme a noite inteira. Mas antes de dormir, ela pergunta, meu filho, você se sentiu amado por mim? Essa pergunta pode ser feita a partir de quando a criança falar. Se a criança começar a falar com 1 ano, 1 ano e meio, você pode perguntar, você se sentiu amado? Quando você se sentiu amado pela mamãe hoje? Quando você se sentiu amado pelo papai hoje? Isso traz segurança para a criança. Como que você vai servir uma criança? Eu já lavo, já passo, já cozinho, já dou comida, já limpo, já dou banho. Não é assim, gente. Não é assim. Quando você for se apresentar diante de Deus, o que você vai apresentar para Ele? Como você vai se apresentar para Ele? Filho, como você se sentiu amado por mim? Porque o reino de Deus é como a pessoa recebe o evangelho. É como ela recebe. E ali, antes, porque foi assim, ela disse que já tinha feito a oração, ela já tinha cantado a musiquinha, ela já tinha lido a parte da Bíblia que eles leem, que ela faz o devocional com ele antes dele dormir. Eles já tinham meditado na palavra e aí ela fez a pergunta. Você se sentiu amado que horas? Para trazer essa memória gostosa, para ele ter uma noite de sono tranquilo. Tudo tem uma técnica, gente, tudo tem método. E ele falou, não me senti amado por você. Então, o dia que ele fala que se sentiu amado e o porquê ele se sentiu amado é ótimo. E o dia que ele fala que não se sentiu amado e você está extremamente doente, que nem ela estava, rouca, sem voz, sem ter como falar, com a garganta ruim, ainda tem que brincar de massinha com o menino. Só para ele não dormir com aquilo na cabeça. Quando ele acordou tão feliz, tão alegre, cantando música, porque ele canta. Ele é uma graça, gente. Ele acorda cantando, ele passa o dia cantando. Ele canta real, o tempo todo ele canta. Uma criança que poderia ter uma marca negativa da infância dele. Poderia lembrar de uma cena com a mãe gritando, sendo que a mãe nem gritou. Agora, não dá, Poliana, eu tô cansada. Mas é sobre o que o reino de Deus, gente?
Para vocês, o reino de Deus é sobre o quê? Jesus, quando ele olha para uma multidão, ele vê um povo sedento de fome, de sede. Ele vê um povo sedento da palavra. E ele pensa, eu não vou deixar essas pessoas irem embora assim. Antes delas irem embora, eu preciso dar o pão da presença. Eu já dei a palavra, eu já ministrei, eles já ouviram sobre o reino de Deus, agora eles precisam comer. E quando você está perto de Jesus, você experimenta todo tipo de milagre. Coisas inacreditáveis acontecem. Então Jesus um dia estava pregando e os discípulos, ele falou assim, acabou, chega. E os discípulos despedem a multidão, Jesus, esse povo vai desmaiar aqui. Então, alimenta o povo, mas a gente não tem comida. Então faz de 50 e 50. E nós vamos alimentar a multidão. E ali acontece que fora a palavra, eles viram pão. Vocês perceberam que essa palavra está toda conectada? Jesus, quando ele foi pregar para aquela multidão, ele não deixou o povo passar fome, ele serviu comida para as pessoas. O que você faz dentro de casa? Eu adoro falar dentro de casa, né, Poliana? Poliana, vai na geladeira, tem comida? Ou come maçã? Ou se vira na banana? Ou tô cansada? Jesus, para espalhar as boas novas e para espalhar o evangelho, ele serviu comida para as pessoas. Ele não deixou as pessoas irem embora. Os discípulos falaram, Jesus, deixa esse povo ir que eles vão comer aqui nas cidades vizinhas. Não. O evangelho é sobre dar, gente. O evangelho, vocês acham que eu vou sair daqui e meu povo vai estar me ouvindo pregar? Em outros textos, acho que Marcos diz que eles ficaram 3 dias ali, sem comer e sem beber, ouvindo Jesus. Ninguém pediu comida para Jesus. Jesus viu a necessidade deles. Jesus observou o que eles precisavam. Eles precisavam de palavra, eles precisavam de pregação, mas eles precisavam de comida. Comida. Então Jesus pega a comida e dá para eles. O que você tem feito pelos que estão perto de você? Olha, não merece. Não, mas eu não vi aqui no texto dizendo se merecia ou se não merecia. Eu não vi. Você viu? Qual foi a parte do texto que está dizendo? Merece. Nenhuma. Sabe por quê? Porque o evangelho não é sobre merecer. O evangelho é sobre graça. O evangelho é sobre dar. O evangelho é sobre entrega. O evangelho é sobre fazer. O evangelho é sobre prática das boas novas. Quem carrega consigo, de fato, a cruz, ele carrega obras de justiça o tempo todo nele. Independente das circunstâncias. O Senhor nos convida a praticar as boas obras. A prática daquilo que vai fazer com que aquela pessoa veja Deus em você, vai fazer com que o céu se abra ao seu favor. Presta atenção, querido. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos disso. Jesus fala isso a Satanás. Porém, o evangelho precisa de palavra e de uma atitude. Senão não é evangelho. Jesus vai conversar com os discípulos e ali está assim, confissão de Pedro. Ele fica perguntando, quem vocês acham que eu sou? Dizem que eu sou aquilo, dizem que eu sou isso. E Pedro fala, Jesus, você é o Filho de Deus, você é Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele, então presta atenção. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Se vocês não fizerem isso, vocês não são pertencentes ao reino de Deus. Vocês precisam morrer pro mundo, e morto não tem vontade. Morto faz a vontade do seu Senhor. Morto tem vontade? Não, não tem. E eu acho interessante que ele dá uma passada no texto, depois eu vou falar de uma outra parte com vocês, e algumas pessoas querem seguir Jesus, e o texto se chama Quão difícil é seguir Jesus. E algumas pessoas, eles falam assim, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir da minha família ali. Não. Jesus, deixa eu te seguir, mas meu pai morreu, deixa eu enterrar meu pai ali. Não.
Quem quer vir após mim é imediatamente. Você precisa começar a pregar o reino agora. Você não precisa resolver as suas demandas. Tem gente que fala, eu vou servir a Jesus depois de tal tempo. Eu vou servir a Jesus depois de tal tempo. Tem uma história que um dos meus pastores viveu. Eu não era da igreja nessa época. Ela é de muito tempo atrás. Mas havia um jovem que ele conhecia Jesus e ele estava no mundo, vivendo as coisas do mundo. E um dia alguém prega para ele de novo e ele retoma a mente dele sobre o que eram as boas novas, o que era o evangelho, o que era tudo aquilo, só que era perto do carnaval. E ele virou para aquela pessoa, ele tão entusiasmado, e ele falou, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar a sentir o que eu sentia e eu quero estar com Jesus. E ali, aquele povo que pregou para ele estava assim, muito entusiasmado mesmo com a decisão dele de voltar para a casa do Senhor. Só que ele falou assim, primeiro eu vou curtir o carnaval. Já está tudo pago, esse vai ser o último carnaval. De fato, seria o último. Ele pegou a estrada e morreu. Se ele não tivesse ido, ele não tinha morrido. Se ele tivesse abandonado o carnaval e ido para o retiro da igreja como as pessoas queriam que ele fosse. Se ele tivesse perdido dinheiro, né? Ido para o retiro, que havia um retiro para ele ir. Ele estava aqui entre nós. Ele tinha casado, tinha visto os filhos crescerem, era avô. Agora ele seria avô. Mas ele quis voltar e despedir da vida secular dele. Não deu tempo. Mas é por causa disso que Jesus disse, abandone agora e me segue. Não dá tempo. A gente não sabe quando a cruz vai chegar para o Cristo, né? A cruz, o Cristo, a eternidade, a salvação vai chegar para a gente. Você não sabe, eu não sei. Abandona agora. Porque se você não abandonar, pode não dar tempo. E eu quero falar com vocês ainda sobre a transfiguração. Moisés e Elias desceu para falar com Jesus. Eu já falei com vocês nos outros evangelhos, eu vou falar para deixar registrado. Elias não experimentou a morte e Elias não veio falar com Jesus à toa, porque a Bíblia diz que os mortos não podem falar conosco. Aí você fala, Poliana, mas tem uma coisinha meio contraditória nessa história, porque Moisés morreu. Realmente, Moisés morreu. Mas nós já lemos o livro de Judas e você pode voltar lá e você pode assistir. Nós já lemos o livro de Apocalipse. Que os dois falam sobre isso. E lá no livro de Judas explica que quando Moisés vai para o Monte Sinai e morre, o arcanjo Miguel é enviado a contender contra o corpo de Moisés em relação a Satanás. Então Moisés está morto e Satanás pegou o corpo de Moisés. E por que Satanás pegou? Porque ele é o príncipe desse século, ele tinha autoridade sobre o corpo de Moisés. Então acontece uma guerra entre o céu e o inferno, e Arcanjo Miguel fala, este corpo é do Senhor, ele não, esse corpo é meu. Ele fala, é de Deus, ele não é meu. Para que você quer? Para embalsamar. Ele queria embalsamar o corpo de Moisés e fazer as pessoas adorarem a Moisés. Simples assim. A única coisa que o diabo quer é te transformar no idólatra. Aí, Arcanjo Miguel começa a contender com Satanás. E ele vence Satanás falando assim, que o Senhor te repreenda. Eu achei isso tão sensacional. Deus repreender Satanás fez Satanás entregar o corpo de Moisés na mão do Arcanjo Miguel. Gente, a gente usa muito pouco o poder de Deus. Meu Deus, Satanás estava com o corpo de Moisés na mão, entregue. E só o Arcanjo Miguel falou assim, que o Senhor te repreenda. Ai, toma! Muito legal, olha o poder do seu Deus.
Então o arcanjo Miguel pega o corpo de Moisés e leva para Deus. Considerando que a palavra não se contradiz e considerando que Deus não mente, provavelmente, eu não posso afirmar porque a Bíblia não diz isso, provavelmente Deus ressuscitou Moisés. Por isso que arcanjo Miguel estava contendendo contra o corpo de Moisés, porque tinha que ter um corpo. O espírito de Moisés já estava com Deus, então agora o corpo físico de Moisés já estava com Deus também. Então, a ideia que se tem, né, isso a gente vai descobrir no dia da salvação só, é que Deus tenha ressuscitado Moisés para cumprir um projeto. Qual projeto, Polly? Primeiro projeto é que ele viesse no dia da transfiguração e falasse com Jesus. E já aconteceu. Então, de fato, desceu Moisés e desceu Elias. Não, Moisés não desceu um espírito. Moisés desceu porque ele tinha corpo. A Bíblia não deixa claro isso, mas a Bíblia dá a entender que seja isso. Porque Deus não permite que um espírito venha falar conosco. Não existe. O único espírito capaz de falar conosco é o Espírito Santo de Deus. Só. E ali Moisés desce, fala com Jesus no dia da transfiguração para consolar, ajudar ele, né? E a próxima missão de Moisés, provável, aqui na terra, é que como ele está vivo, assim, ele já experimentou a morte e já experimentou a ressuscitação. Ele vai experimentar a segunda morte, Moisés, e agora Elias vai morrer. Moisés e Elias morrem porque eles se tornarão as duas testemunhas do Apocalipse. Essa é uma das teorias. Que tem duas testemunhas que vão ficar na praça, dando profecias e tal. E não vai ser legal. Não vai ser legal, gente. Nossa, vai ser lindo. Não vai ser lindo e não vai ser legal. São profecias com isso. E ali eles morrem. E depois eles ressuscitam de novo. Enfim. E por que eu tô contando isso pra vocês? Quando eu li esse texto, eu eu lembrei de um sonho. Eu tive um sonho e esse sonho me deu 3 direções. Esse sonho tem mais de 1 ano. E foi muito forte porque eu estava num lugar, era um lugar assim como se fosse uma casa, a gente estava em uma festa, com uma música ambiente, e as pessoas estavam vestidas normais, e de repente chegou uma pessoa, ela era branca, mas ela branca, o branco da pele dela era mais branco que um albino, e a pele dela brilhava. E o cabelo dela era loiro, tipo um loiro platinado. Mas um loiro platinado, assim, que ninguém nunca viu, e nem eu. E o olho dessa pessoa era azul, mas era um azul piscina, que, meu Deus. E o formato do rosto dela era hexagonal. Era normal, assim, mas aqui fazia um hexagonal, uma metade de um hexagonal. Era diferente. E quando ela veio falar comigo, ela disse que tinha 3 missões para me dar. Eu sabia que ela era um anjo. E ela estava com um homem. Eles estavam de blusa branca, blusa preta, calça jeans e tênis all-star, os 2. E eles estavam vestidos desse jeito. E ele tinha a pele branca. O formato do rosto também era hexagonal, mas ele parecia um homem. Mas o rosto era assim, aqui era normal, igual a gente. Daqui fazia um hexagonal, essa parte. E o olho dele era preto, mais preto. O cabelo era um preto brilhante, que, nossa, quanto brilho. Cadê o shampoo desse povo, né? E ali, eles me colocaram sentados numa cadeira e me deram 3 orientações. Foi muito forte. E eu lembrei que quando aqueles anjos foram ter comigo, eles brilhavam. E aqui na transfiguração, Moisés e Elias estavam com o corpo glorificado. Então, eles brilhavam. Então, eu tenho um pouco de noção do que foi o que os discípulos viram. Gente, é um negócio diferente, só consigo explicar brilho.
Eu nunca tinha sonhado com um anjo daquele jeito. Eu nunca tinha visto um anjo com formato de homem me dando orientação. Eles falaram assim: nós fomos enviados para te dar 3 orientações. E ali eles me deram. Foi forte. Mas eles brilhavam, e eles brilhavam, e eles brilhavam tanto que, meu Deus do céu, era impactante. Então foi isso, foi o corpo glorificado, foi o corpo majestoso que eles viram de Moisés e de Elias. E esse corpo provavelmente vai voltar aqui na terra. Eles serão as 2 testemunhas do Apocalipse. Meu Deus. Então, se alguém usar de desculpa para você, dizendo que Moisés morreu e voltou para falar com Jesus em espírito, você pode falar: ô meu filho, então vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Deus não permite que mortos venham falar com pessoas vivas. Essa possibilidade é simplesmente nula. Se tem alguém falando, o espírito do fulano falou, não falou, gente. Não falou, não tem essa possibilidade. É proibido. Se tem o espírito do fulano falando, é um anjo caído, é um demônio, tá? Os anjos caídos podem falar com a gente. Inclusive, eles podem, se manifestar na forma corpórea de pessoas que a gente conhece. Então, você toma muito cuidado. Sim, tomem muito cuidado com isso. E eu não podia terminar esse devocional sem contar isso para vocês, porque a gente precisa estar vigilante e alerta o tempo todo. Mas, não acreditem. Moisés, ele provavelmente foi ressuscitado para ele poder fazer parte da transfiguração de Jesus. E o que eu queria contar para vocês é que até quando Jesus vai morrer, Deus envia alguém para consolar ele. E quando as pessoas precisam de consolo perto de você, é você que consola? Eu já estou com os meus problemas, Poliana, sim, mas é você que consola? Deus te chama a viver o evangelho. Negar a si mesmo faz parte de entrega. É isso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quão preciosos são os pés dos que carregam as boas novas. Senhor, que os nossos pés possam andar em veredas da justiça por amor do Teu nome. Senhor, ainda que quando a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não tenha medo, porque o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Prepara perante nós, Senhor, uma mesa diante dos nossos inimigos, para que nós possamos nos acertar com eles. Senhor, quando o Senhor tiver que escolher alguém para enviar diante do povo, escolha nós. Estamos à sua disposição, Senhor. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Quão preciosos são os pés dos que carregam as boas novas. O evangelho é sobre entrega. Lembre-se, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho dele para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A minha única intenção aqui, você aprenda a amar e a desejar o reino dos céus, porque é para lá que você tem que ir. É isso. Um beijo, fica com Deus, até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Não deixe de chamar pessoas, é domingo, mas domingo nós estaremos aqui para compartilhar o pão da presença. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.